A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Momento de bênção, momento de graça, momento de encontro com o Senhor. Que bom que você está aí nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, você que está nos vendo através da nossa página no Facebook. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não segue a nossa página, comece a fazer isso agora, sem demora, tá bom? Vai ser muito bom estar em contato com você, sempre levando até você, pela graça de Deus, um bom conteúdo de formação, de evangelização. Nós abraçamos a você, querido ouvinte da Rádio do Bem, Rádio Cultura FM 102.1, a rádio da Diocese de Quixadá, juntos de segunda a sábado, segunda a sexta à noite, às 8 horas e aos sábados à tarde, às 4 horas. É sempre bom estar levando até você o Breviário da Confiança. Se é a primeira vez que você está nos ouvindo pela Rádio Cultura, mande uma mensagem para nós dizendo quem foi que lhe convidou, quem foi que falou para você desse espaço, ou se de repente, pela providência de Deus, você ia viajando, sintonizou a cultura, estava procurando rádios, chegou até a Rádio do Bem, ou se foi um convite de alguém, tá bom? Se você nos escuta sempre pela Cultura FM, manda também uma mensagem, diz para nós a sua cidade, o seu bairro, o seu país, tá bom? Pela internet a gente acaba chegando em tantos lugares. O telefone e o WhatsApp da Rádio do Bem, 88 é o código de área, 998378192. Vamos repetir. 88 é o código de área, 998378192. E para você que deseja adquirir o Breviário da Confiança, eu vou dizendo para você a bênção que é este livro, escrito pelo Monsenhor Ascânio Brandão, Padre Santo lá de Taubaté, que Deus já chamou a sua presença, mas que deixou para nós um grande tesouro, uma grande bênção, que foi reeditado pela editora Cleofas, porque é um livro muito antigo, do tempo dos nossos avós, olhe lá, talvez até um pouco mais para trás, dependendo da sua idade. E veio ao nosso tempo, não é? Nos últimos anos, o professor Felipe Aquino, que é o editor principal, fundador da editora Cleofas, que procura esses títulos riquíssimos, né, da antiguidade da nossa igreja para trazer aos nossos tempos, teve também essa ideia maravilhosa, né, de reeditar o Breviário da Confiança. Ele mesmo testemunha que por onde passa, aí nos encontros, muitas vezes levou esse livro para que as pessoas pudessem adquirir, e tem feito um bem a muita gente. Chegou até nós, da comunidade Mariana Boa Semente, alguns anos atrás, tem feito um bem enorme para cada um de nós, e nós temos partilhado com você que nos acompanha através das redes sociais. Você já tem o Breviário da Confiança? Se já tem, coloque aí no comentário o que é que esse livro tem oferecido para você, qual a experiência que você tem tido com o Breviário da Confiança. Se você não tem, então pode adquirir. Vou passar para você agora o contato para você solicitar o seu Breviário da Confiança. 88 é o código de área, 997483456. Vou repetir devagar para você anotar. 88 é o código de área, 997483456. Entre em contato conosco através da loja Coração de Maria e solicite o seu Breviário da Confiança, tá bom? Quero abraçar com carinho a você que está ao vivo conosco, você que já chegou, você que já está evangelizando, você que está nos acompanhando agora através do Instagram. Um abraço grande para você, Eugênia, para Marta, para a Dona Gilda, seu José Afonso, para a Celinha, para a Jaqueline. Quero abraçar também a Alana, nosso querido irmão Renato, né? Renato sempre conosco aqui, a Natália também, abraçando a Luzia, a Simone, a Fabiana, a Luciana, que já entrou hoje abrindo as portas aqui do Breviário da Confiança, né, Luciana? Sejam todos muito bem-vindos aqui a este espaço de oração, a este espaço de meditação. E você que já chegou, é hora de chamar mais gente, tá bom, Isabel Cristina? Vamos lá, chamar todo o povo da Restauração, todo o povo de Caruaru, todo o povo de Pernambuco, todo o povo da Paraíba, do Ceará, de todos os estados aí que você conhece. Mande convite
para os seus irmãos de comunidade, as pessoas da sua paróquia, mande convite para os seus amigos, mande convite para os seus familiares, seus colegas de trabalho. Vamos lá, nos grupos que você participa, vai compartilhando agora, vamos evangelizando. Hoje na liturgia diária nós temos aquele chamado que Jesus fez aos apóstolos, né? Para que eles fossem anunciadores de um novo tempo, de uma nova aliança, de um novo jeito de se relacionar com Deus. Não mais numa opressão, numa obrigação, mas numa espontaneidade na caridade, que vem da intimidade com Deus. Jesus trouxe essa boa nova e eu e você, pelo nosso batismo, somos estes missionários de hoje, somos esses apóstolos de hoje. Jesus também escolheu a mim e a você para estarmos com Ele, para estarmos próximos a Ele e para levarmos a evangelização, para levarmos essa novidade do amor do Pai a tantas pessoas. Então, vamos lá, Alândia, vamos evangelizar, você que já está aí conosco. Vamos lá, Lena, mãos à obra. Renato, não perde tempo. Augusto, chama todo o povo do custódio aí, Augusto. Vamos lá, Simone, a Simone já enviou inúmeros aviões da confiança. E você? Você que está conosco agora, quantas pessoas você já convidou? Para quantas pessoas você já compartilhou esse conteúdo? O que é que você está esperando? Vamos evangelizando. O que é que você está esperando? Vamos evangelizando. E para isso a gente precisa ir orando. A gente só pode ir evangelizando se a gente viver orando. Tá bom, Karina? Seja muito bem-vinda e vamos enviando o avião da confiança para muitas pessoas. Vamos chamar mais e mais pessoas para este momento de encontro com Deus, para este momento de evangelização. Sheila, conto com você, tá bom? Vamos chamar o povo de Deus. Vamos à Alândia, mãos à obra e vamos entrar em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos adorar o Senhor? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sinta Jesus bem perto de você. Quando Jesus chamou os apóstolos, antes de enviá-los, antes de qualquer outra coisa, Jesus os chamou para estar com Ele. Esse é o primeiro chamado do Senhor na minha vida e na sua. Entendeu, Fatinha? Jesus quer que a gente esteja com Ele. Estando com Ele, perto dEle, conhecendo a Ele, na intimidade com Ele, aí nós vamos ser ensinados, nós vamos ser formados, nós vamos ser capacitados, nós vamos ser enviados, para que o amor do Pai por nós, assim como Ele fez, também seja testemunhado. Por isso, sinta-se próximo a Jesus agora. Você está vivendo um momento de cruz? Sinta-se ainda mais perto de Jesus. Hoje o Breviário da Confiança tem tudo a ver com isso. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está enfrentando algum problema, é muito importante hoje você acompanhar de perto, com muita atenção, essa página de hoje do Breviário da Confiança. E se você conhece alguém que está passando por um momento assim, chame agora. Com certeza, essa página de hoje vai iluminar muito a vida deste irmão, a vida desta irmã. Adoremos o Senhor.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Coloquemos toda e qualquer preocupação no Sagrado Coração. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Hoje sempre é importante também que eu e você reconheçamos o amor de Deus testemunhado para nós na cruz redentora do Senhor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Adore mesmo a cruz redentora de Jesus, pela qual nos veio a salvação. Cruz bendita que lança sobre a minha vida e sobre a sua a necessária iluminação, para que passemos com serenidade, sem desespero, pelos momentos de aflição. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E eu convido você a convidar Nossa Senhora agora, para esse momento conosco, invocar a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Com Maria invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diga mais uma vez, com toda a necessidade que na realidade eu e você temos. Precisamos do Espírito de Deus. É Ele que nos ilumina, é Ele que nos faz entender a vida aos olhos de Deus. Ele que nos dá força nos nossos momentos de abatimento, nos nossos momentos de fraqueza. É Ele que ajuda a mim e a você a enfrentar os problemas do nosso dia a dia com a devida sabedoria. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Invocando São Miguel para nos ajudar nas batalhas do dia a dia, sempre é necessário um grande amigo do céu, o arcanjo São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança.
deste dia 22 de janeiro. O tema de hoje: que mal fiz eu? Um tema que vai ajudar muito a mim e a você. Se você está passando por algum mal, por alguma dificuldade, por algum problema e não consegue entender o que é que está acontecendo. Se você conhece alguém que está sofrendo e não está entendendo, e até mesmo por isso está se abatendo, convide agora para que esse irmão, para que essa irmã entre conosco nessa meditação. Para mim e para você, uma necessária iluminação, para abrir no nosso coração uma nova compreensão de cada momento de aflição. Breviário da Confiança, dia 22 de janeiro. Que mal fiz eu? Exprimem estas palavras queixa injusta e irrefletida de muitas pessoas, quando sentem o golpe das adversidades. Que mal fiz eu para sofrer tanto? O sofrimento é consequência do pecado. E todo filho de Adão está sujeito à lei divina que o decretou. Quando Jesus veio à Terra para nos remir, tomou a cruz e nela morreu, num oceano de dores. Teria feito algum mal aquele que é a própria justiça, o santo por excelência? Maria, concebida sem pecado, não teve em amarguras e cruéis angústias toda a sua vida? E os santos? Há, porventura, alguém que não tenha sofrido e muito? Quão injusta, inepta e ainda mais blasfema a expressão: que mal fiz eu para que Deus me castigue? Que mal? Um mal imenso, o pecado. Um só pecado grave nos faz merecer o inferno. E quantos já cometemos? O sofrimento é como o sol, nasce para todos. Aceitemo-lo resignados e como discípulos de um Deus crucificado. É lícito que nos queixemos sem injustiça e blasfêmia diante de nosso Senhor, saciado de opróbrios? São Pedro Marte, tendo sido lançado injustamente numa prisão, queixou-se a nosso Senhor: mas que crime fiz eu, Senhor, para ser assim castigado? E eu, respondeu o crucificado, por que crime fui pregado na cruz? Uma página que nos sacode, não é verdade? Quem pode negar que diante de um problema, diante de uma dificuldade, já não foi tentado a pensar e a dizer isso, hein, Valdéria? Isso aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece comigo, acontece com você. Na hora daquele sufoco, na hora daquela dificuldade, talvez a gente não chegue a dizer, mas muitas vezes chega a pensar.
esse pensamento nos vem. E atenção, muitas vezes esse pensamento é uma tentação. Vem do demônio como uma provocação, até para que eu e você questionemos o amor de Deus. Se tem uma hora em que eu e você somos muito provados a duvidar do amor de Deus, é no momento do sofrimento. Quando tudo está indo bem na nossa vida, quando tudo nos é favorável, a gente proclama assim com muita facilidade que Deus nos ama, que Deus é bom, que Deus é fiel, não é verdade? E é bom a gente fazer isso nos momentos de alegria, quando a bênção está favorecendo a nossa vida, quando estamos com saúde, quando não está nos faltando nada a nível material, quando os nossos relacionamentos estão todos indo bem. Que coisa boa proclamar a bondade de Deus, a sua fidelidade. Que maravilha louvar e agradecer a Deus quando estamos vivendo um tempo tão favorável na nossa vida. Porém, esta bondade de Deus, este amor de Deus, esta fidelidade de Deus, são realidades que não podem ser negadas também nas adversidades. E aí é um momento em que nós somos muito tentados. Entende, Augusto? Quando, ao contrário, nós estamos passando por momentos difíceis, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Já aconteceu na sua vida, ou talvez esteja acontecendo, aquele momento em que você diz: meu Deus, parece que tudo vem de uma vez. Não é um problema, não são 2 problemas, não são 3 problemas, às vezes é uma enxurrada de dificuldades. Talvez você esteja mergulhado numa tempestade, né? Trovão é raio por todos os lados. Pois muito bem, nessas horas nós somos muito tentados, nós somos muito questionados por nós mesmos e até pelo demônio quanto à bondade de Deus. E aí essa pergunta quer brotar do nosso coração: o que foi que eu fiz de errado? Que mal fiz eu para estar passando por tudo isso? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus existe? Olha lá. Tudo isso vem junto com essa pergunta: que mal fiz eu? E hoje o Monsenhor Ascânio está dizendo que é uma grande injustiça quando a gente diz isso. Ele chama essa expressão, presta bem atenção, Eugênia, de queixa injusta, de uma queixa que não foi bem refletida, exatamente por pessoas que estão sentindo o golpe das adversidades. O que mal eu fiz para sofrer tanto? Escuta bem, Tayane. Quando eu e você pensamos e dizemos isso, é uma queixa injusta. A gente não está refletindo muito bem. Essa página de hoje nos ajuda a entender a origem do mal no mundo. Isso é uma informação, é uma compreensão indispensável para mim e para você. Porque isso, como eu disse, muitas vezes nos leva a questionar a própria existência de Deus e se existe Deus, o amor de Deus, e se Deus existe e nos ama, o poder de Deus. Porque é que, se Deus existe e nos ama e é todo poderoso, por que é que existe tanto sofrimento, inclusive na minha vida, inclusive na sua vida? E aqui o Monsenhor Ascânio responde: o sofrimento é consequência do pecado. O sofrimento entrou no mundo pelo pecado. E todo filho de Adão está sujeito à lei divina que o decretou. Deus não queria o sofrimento. Deus não queria toda essa miséria que a gente enfrenta neste mundo. Deus não queria pobreza, Deus não queria doença, Deus não queria injustiça e desigualdade social. Deus não queria ninguém passando fome. Deus não queria que ninguém morresse.
Esse era o projeto original de Deus. Quando Deus tudo criou, criou para a felicidade. O lugar original se chamava paraíso, você sabe disso. Deus nos gerou para compartilhar conosco a sua felicidade. Por isso Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Essa era a ideia original de Deus. Você acha que Deus ia nos criar para sofrer? Não precisa nem estudar muito a Bíblia para chegar a essa conclusão. É bom ler a Bíblia, é bom rezar a Bíblia. Preste atenção, para você não pegar a frase apenas pela metade. Mas eu quero dizer que até mesmo só com o nosso bom senso, com a nossa razão, a gente consegue chegar a esta conclusão. Um pai e uma mãe, com o mínimo de juízo, não vão planejar um filho, não vão gerar um filho tendo em mente o sofrimento dessa criança, desejando isso, de jeito nenhum. Como Jesus diz, quanto mais o Pai do céu, que é a própria perfeição. Você entende? Quanto mais o Pai do céu, socorro. Quando nos criou, quando nos gerou, gerou para a felicidade. O grande problema, e eu preciso dizer que continua ainda hoje, sendo atualizado, infelizmente, na minha vida e na sua, foi o pecado. Tudo seria ainda um grande paraíso se Adão e Eva não tivessem resolvido, caindo na tentação, passar a decidir o que era certo e o que era errado. Aí começou o pecado. Deus que tinha dado tudo de bom, porque tudo que Deus fez foi bom. Está lá na Bíblia, só você ler as primeiras linhas da Sagrada Escritura. Tudo que Deus foi fazendo, Ele foi vendo que era bom, porque Deus é a própria bondade. E Deus foi realizando a obra da criação, compartilhando da sua bondade. E quando Deus fez a mim e a você, Sheiliane, quando Deus fez a humanidade, aí foi que Deus caprichou mesmo na bondade. Deus viu que era muito bom. Deus não pode gerar o mal, não tem como Deus gerar o mal. Então, de onde veio o mal? Se Deus é bom, se tudo que Deus faz é bom, de onde veio o mal? Aí está. Uma criatura de Deus, feito boa, porque tudo que Deus faz é bom. Deus não tem como fazer o mal. Isso foge completamente da essência de Deus. Deus é amor, Deus é a própria bondade. Mas uma criatura criada como tudo que Deus criou, boa, um anjo, criado com um grande nível de perfeição, esse anjo caiu numa fraqueza, tirou os olhos de Deus, voltou os olhos para si, se encheu de orgulho e decidiu não servir mais a Deus, decidiu ser como Deus, pelo menos imaginar que poderia ser Deus, não servir a Deus. E saiu daquela extrema bondade com a qual foi criado para uma extrema maldade. Você já está entendendo, nós estamos falando de Lúcifer, que era um anjo cheio de luz, um dos anjos mais cheios de glória e de poder criados por Deus, mas que se revoltou contra Deus, arrastou uma terça parte dos anjos nessa sua loucura, nessa sua soberba, nesse seu orgulho, que foi vencido por Miguel, quem como Deus e seus anjos. Está tudo lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, pois confira. E que veio para a terra com muita fúria para atingir as criaturas mais especiais aos olhos de Deus, mais amadas por Deus. Quem? Eu e você, a humanidade. E tentando Adão e Eva, ele os arrastou ao pecado. Deus, que tinha criado tudo com perfeição e para a felicidade,
deu apenas uma recomendação: que o homem e a mulher continuassem fiéis a Ele, entendendo que Ele, Deus, é o único que pode definir para mim e para você entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Você sabe, não é a maioria que define o que é certo. Veja como essa mentalidade, desde o pecado original, foi penetrando na nossa história. Você escuta muita gente hoje dizer: não, isso aqui não tem nada demais. Por quê? Porque todo mundo faz. E isto não tem nada demais porque todo mundo faz. Mas não é isso que mostra que uma coisa tem ou não algo demais, algo de errado, algo de mal. É a definição que Deus dá. Deus diz o que é certo. Deus diz o que é errado. Deus até escreveu isso, em tábuas de pedra, depois no nosso próprio coração, na nossa própria consciência. Você tem ali os mandamentos. Você tem aquela lei natural que Deus escreveu em nós: fazer o que é certo, fugir do que é errado. Só que Adão e Eva tiveram essa insensatez, caindo na tentação, de comer aquele fruto que significava exatamente isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sereis como deuses. Caiu na mentira do demônio. E aí o pecado entrou no mundo. Meu irmão, minha irmã, quando o pecado entrou no mundo, pelo pecado o mundo ficou desgraçado. Pelo pecado o mundo ficou desordenado. Você imagina uma situação, preste atenção, Simone. Imagina que você, com muito esforço, constrói a sua casa, a casa dos seus sonhos. Quem já não sonhou com uma casa bonita, Você foi com muito esmero, com muita dedicação, construiu aquela casa, pensou em cada detalhe da arquitetura, escolheu as cores, com muito zelo. Preste atenção, Sandra. Vai entrando nessa reflexão com a gente. Depois você foi pensar em cada detalhe da decoração. Deixou a casa assim, um brinco, linda. Uma casa muito bonita, muito linda, com tudo bem disposto, nos devidos lugares. Maravilha. Depois você abasteceu aquela casa. Ali na despensa colocou todos os mantimentos necessários. Deixou a geladeira repleta com tudo que era preciso. Uma maravilha. E ali você entra com a sua família, uma grande alegria. Tudo está no lugar, tudo está certo, nada falta. Aí de repente, à noite, que Deus nos livre, entra um ladrão, arromba a casa e não só rouba os mantimentos, tudo aquilo que havia para o sustento da casa, mas revira tudo. Você já deve ter ouvido falar, ou talvez até tenha vivido, uma cena ruim assim, de uma invasão, de um assalto. Muitas vezes quando o assaltante entra, tem gente que vê depois, às vezes viaja, quando chega, percebe que a casa foi assaltada. E uma das coisas que é muito marcante, que a gente escuta nos relatos, é que tudo estava revirado. E a pessoa até percebe aí que houve um assalto porque viu a porta arrombada e quando entrou estava tudo de cabeça para baixo. Pois bem, foi algo mais ou menos assim para a gente entender o que aconteceu. Foi algo assim que o demônio fez na vida de Adão e Eva e, consequentemente, na nossa vida. Bagunçou tudo que estava devidamente ordenado. O homem que era plenamente saciado não tinha necessidade de nada, era feliz. Foi ferido pelo pecado. E pelo pecado, diz a palavra de Deus, a morte entrou no mundo. A morte, gente. Eu e você, Rafa, eu e você não íamos morrer. Eu e você não íamos morrer. Não tinha morte no plano de Deus. Isso é importante a gente saber, porque quando a gente lida com situações assim, com o sofrimento, com a morte,
com problemas, a gente fica questionando a Deus. Mas por que é que Deus permite algo assim? Por que é que algo assim está acontecendo comigo? Que mal eu fiz? Né? Então a gente precisa conhecer essa origem do mal, esta origem do sofrimento, esta origem da morte. E é então, porque Deus é extremamente misericordioso, mas Deus é também justo, então o homem e a mulher atraíram sobre si o sofrimento. Não foi culpa de Deus. Você sabe, talvez já tenha experimentado isso na sua vida ou na vida de alguém. Você aconselha alguém, você faz tudo por alguém e de repente essa pessoa mete os pés pelas mãos e a sua vida fica uma bagunça. Mas a culpa é sua. Quantas vezes pais vivem isso com os filhos? Você educa os filhos, dá todas as condições, etc. Mas na liberdade, atenção, porque Deus nos deu um dos bens mais preciosos, que foi a liberdade. Deus nos deu a razão, né, a capacidade de raciocinar, a inteligência. E Deus nos deu também por amor a liberdade, porque se Deus não tivesse nos dado a liberdade, não tinha amor, porque o amor deixa livre. Nós seríamos bonecos nas mãos de Deus, marionetes. Não, Deus nos ama tanto que nos deixou livres, até para não amá-lo, até para se afastar dele. Pois muito bem, foi este mau uso da liberdade que trouxe o pecado e com ele toda a desgraça. Como eu dizia, às vezes você faz tudo por um filho, por uma filha, mas eles, na liberdade deles, metem os pés pelas mãos. E aí você não tem culpa. Deus não tem culpa dos nossos sofrimentos. Deus não nos fez para sofrer, Deus não nos fez nem para morrer. Mas na liberdade de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E aí existe uma realidade da qual a gente não pode fugir. Recebemos uma herança. Lourdes, você já deve ter ouvido falar, seja muito bem-vinda, sobre doença hereditária. É possível até que você tenha herdado uma doença do seu pai e da sua mãe. Tem coisas que a gente herda do pai e da mãe. Por exemplo, olha, esse cabelo volumoso que você está vendo aqui, né? Para não dizer ao contrário, eu herdei do meu pai. Na minha juventude, né, eu tinha muito cabelo. Eu era daquele tempo que usava pastinha. Você sabe, né? Ouviu falar em pastinha? Aquele cabelinho aqui na frente, né? Um cabelo bonitão. Meu pai também na juventude, só que meu pai, quando foi envelhecendo, né? Meu pai, que já foi chamado à presença de Deus, ele foi ficando carequinha, né? Tinha uma calvície. E eu herdei isso do meu pai. Ali no início da juventude, eu até procurei uma dermatologista, quando o cabelo começou a diminuir, e quando ela me disse, olha, é genético. Então, eu digo, bom, então o problema não é isso, não é aquilo, então vamos conformar. Aí olha que interessante, eu herdei a calvície do meu pai e o cabelo grisalho da minha mãe. Então, careca e grisalho, não tem como correr, uma herança. Não é? Nesse ponto, que mal eu fiz, né? Uma herança. Tem gente que, a Lourdes está dizendo, né, que a asma, né, veio da mãe dela. Né? Ela não fez nada para ter asma, foi algo genético, hereditário. Então, essa é uma primeira compreensão, atenção, né? Para você não culpar também só Adão e Eva. Vai chegar em mim, vai chegar em você. Jane, escuta, Jane. Então, a primeira compreensão dessa origem do mal vem dessa herança de Adão e Eva, que atraíram para o paraíso o prejuízo. Atraíram para o paraíso o prejuízo. Eu e você somos, neste sentido da origem, somos ali herdeiros de Adão e Eva. Herdamos esses sofrimentos, herdamos a própria morte.
O sofrimento é consequência do pecado e todo filho de Adão e Eva está sujeito à lei divina que o decretou. Agora, presta bem atenção. Nós acabamos muitas vezes reforçando esta doença que nós herdamos. Exatamente porque nós ficamos doentes espiritualmente. Em que sentido? Presta atenção. Adão e Eva, antes do pecado, eles sabiam, por isso que o pecado deles foi tão grave, eles sabiam exatamente o que era certo e errado, à luz de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e eles tinham a capacidade de fazer o que era certo e de não fazer o que era errado. Como eles foram tentados, então o pecado deles foi muito grave, mas mais grave ainda foi o pecado do demônio, né? Porque o demônio não foi tentado por ninguém, ele resolveu isso por si mesmo. Então vai diminuindo, né, a gravidade, né? O pecado maior do demônio, o pecado gravíssimo também de Adão e Eva, porque tinham plena consciência, tinham força necessária para não ter pecado e pecar. E aí nós herdamos essa doença e nós temos esse problema e eu quero que você me ajude a confirmar se você tem ou não os sintomas dessa doença. Janiele, presta bem atenção. Eu vou perguntar e levante a mão só quem tem os sintomas desta doença chamada pecado que a gente herdou de Adão e Eva. Quem aqui muitas vezes fica confuso, sem saber se algo é certo ou se é errado? Se isso ou aquilo é ou não da vontade de Deus? Quem aqui muitas vezes fica em crise, assim, sem ter essa clareza? E segundo sintoma, quem às vezes até sabendo que isso é certo e que aquilo é errado, acaba fazendo o que é errado e não o que é certo. Olha, a Luciana já levantou a mão, né? Eu também, ó. Eu tenho sintomas dessa doença. É sinal que eu herdei essa doença. Agora, o problema é que nós, muitas vezes, alimentamos esta doença. E aquilo que Adão e Eva fizeram, nós continuamos a fazer. Continuamos a querer resolver o que é certo e o que é errado com a nossa própria inteligência. Começamos a tomar as nossas decisões movidos só pela nossa vontade, deixando Deus à parte. Vamos resolvendo a nossa vida, vamos tocando a nossa vida e que Deus nos abençoe. Não é assim que a gente faz na prática? Vamos ser sinceros. A gente vai tomando as nossas decisões e depois vai pedindo para Deus nos abençoar. Acontece isso? Às vezes até coisas erradas a gente vai decidindo e vai pedindo, Deus me ajude, Deus me abençoe. E vamos repetindo o erro de Adão e Eva. E a consequência é a mesma. Pecou, a consequência é sofrimento. Não tem erro. Não tem como você somar 2 mais 2 e dar 5. Tem como? Em das dores. Você já experimentou somar 2 mais 2 igual a 5? Não, 2 mais 2 igual a 4. Pecado nos torna desgraçados. Não tem erro. Pecado nos torna desgraçados. Então, aquilo que Adão e Eva fizeram, a gente continua muitas vezes fazendo e atraindo mais e mais sofrimentos para a nossa vida. Então, é importante que a gente comece com essa compreensão. Deus, que muitas vezes nós culpamos, é aquele exatamente que veio resolver o problema do prejuízo para nos dar de novo um paraíso. Adão e Eva, pelo pecado, transformaram o paraíso num prejuízo. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, veio em nosso auxílio para tirar o prejuízo e nos dar de volta um paraíso. Um paraíso, deixa eu dizer para você, muito melhor do que o Éden. Deus veio em nosso socorro para nos dar o paraíso do céu. Um paraíso pleno. E um paraíso muito maior porque numa união plena com Ele. Adão e Eva viviam no paraíso, mas com um contentamento, na sua grande parte, de ordem natural. Um
né, de alguma forma complementava o outro, né? Adão sentiu a necessidade de uma companhia que lhe fosse realmente necessária. Então eles tinham um controle de toda a obra da criação, né? Administravam, eram senhores de tudo aquilo, desfrutavam de tudo aquilo e tinham uma amizade com Deus. Mas nesse novo paraíso que Deus nos deu, a gente está, diferente de Adão e Eva, ainda mais unidos a Deus. Nós podemos ser um com Deus. Desfrutar da própria felicidade de Deus. Você entendeu, Gelisilda? Então Deus não tem culpa nenhum dos nossos sofrimentos. Na realidade, Ele veio em nosso socorro. Por isso o Monsenhor Ascânio diz, Jesus veio à Terra para nos remir, para nos restaurar, para nos curar daquela doença que nós herdamos de Adão e Eva. Como é bom quando a gente sabe que tem tratamento para uma doença. Não é não? É ruim quando você sabe que tem uma doença. Mas quando alguém chega para você e diz, olha, mas essa doença tem jeito, essa doença tem tratamento, aí você se alegra, né? Você cria vida nova, é ou não é? Ah, meu Deus, eu pensei que ia morrer, eu pensei que agora... E alguém chega e diz, não, mas tem jeito, tem tratamento. Pois muito bem, Jesus veio trazer o tratamento. E para que Jesus nos desse o tratamento, Ele assumiu o nosso sofrimento. Você está entendendo? O pecado gerou um sofrimento. E Deus pensou em um tratamento. E o tratamento foi entrar na nossa história, entrar na nossa humanidade e assumir as nossas dores. Para nos libertar do pecado. Por isso está lá na profecia de Isaías, Ele tomou sobre si as nossas dores. Quando você vê Jesus todo chagado, quando você vê Jesus na cruz, você e eu temos que entender que ali Jesus estava assumindo o nosso sofrimento. Nos dando o necessário tratamento. Você está entendendo? Isso é importante. Quando Jesus veio à Terra para nos remir, tomou a cruz e nela morreu num oceano de dores. Ali Jesus estava assumindo todo o nosso pecado, todas as consequências do nosso pecado. Lembra aquela cena forte do julgamento de Jesus? Quando Pilatos traz Jesus e coloca ali diante da multidão e diz, eis o homem. Jesus está ali, se você assistiu o filme, se você pode imaginar, estava todo ferido, todo chagado, de todas as chicotadas. Ali era o retrato do homem no pecado. Eu e você não temos ideia do estrago que a gente faz na nossa vida quando peca. Jesus permitiu a Santa Teresa d'Ávila uma visão da alma em estado de pecado. Ela ficou horrorizada. Ela disse que se alguém conseguisse ver a desgraça que é a alma em pecado, nunca pecaria. Pois bem, Jesus assumiu tudo isso. Então, quando a gente vê a paixão de Jesus, o sofrimento de Jesus, Ele estava trazendo sobre Ele todo o pecado e até a principal consequência do pecado, que é a morte. Você já pensou que maravilha o amor de Deus, a misericórdia de Deus? Deus se dispôs a morrer, a assumir a consequência maior do pecado, que foi a morte, para que eu e você tivéssemos tratamento, para que eu e você tivéssemos cura para a nossa doença. Então essa é uma outra compreensão que nós devemos ter. E aí vem a pergunta, Jesus teria feito algum mal para passar por aquilo? Teria ele cometido alguma injustiça? Ele que é a própria justiça? Ele que é o santo por excelência? Aí a gente começa a fazer a comparação, entendeu? Porque nós que fazemos por onde, né? Porque você viu, sim, muito do nosso sofrimento, vamos dizer assim, é culpa de Adão e Eva lá na origem. Mas quantos de nós não pecamos? E por que nos revoltamos? Jesus sim poderia
dizer que mal eu fiz. Era o único que poderia dizer isso, né? Que mal eu fiz. Mas Jesus estava pagando pelo mal que nós fizemos, pelo mal que Adão e Eva fizeram, mas também pelo mal que eu e você continuamos fazendo. Quem daqui poderia levantar a mão e dizer: eu nunca pequei? Eu nunca fiz nada por merecer. Alguém? Lembra da cena lá? As pessoas querendo apedrejar a mulher adúltera? Jesus disse: muito bem, quem nunca tiver pecado, lance a primeira pedra. A começar dos mais velhos, todo mundo foi saindo. Eu e você podemos dizer: eu nunca pequei. Eu e você podemos dizer: eu não fiz por onde. A culpa é só de Adão e Eva. Desde que eu nasci, eu nunca fiz nada de errado. Eu não posso dizer isso. Eu imagino que você também não. E aí nós podemos ir olhando outros exemplos. Veja, Nossa Senhora, concebida sem pecado. Assim como Eva. Eva também não tinha pecado. Eva também foi gerada sem pecado. Mas Nossa Senhora não só foi concebida sem pecado, mas permaneceu até a sua partida para o céu sem pecado. E a vida de Nossa Senhora foi marcada por muitas amarguras, por muitas angústias. Basta você ler o Evangelho. Você acha que Nossa Senhora não sofreu ali? Desde o próprio drama ali de entender a questão da concepção de Jesus, aquele primeiro momento em que São José naturalmente não saberia o que estava acontecendo. Todo o processo ali para o nascimento de Jesus. A gente diz o Natal, festa da luz, da alegria, mas foi sofrido, não é? Você não saber nem onde é que vai dar a luz o menino, não ter nem lugar, ter que dar a luz num curral. Não pode dizer que isso foi uma festa, né? Uma alegria, mas marcada pelo sofrimento. Você com um recém-nascido, praticamente, ter que sair fugindo com medo de morrer, vendo criança morrer por tudo que é lado. E assim foi a vida de Nossa Senhora, até as maiores angústias ali na hora da paixão, da morte de seu filho Jesus. Que mal ela fez? Entende? Então é importante a gente entender que existe uma origem do mal e a consequência deste mal. Mas que nós muitas vezes vamos sim colaborando para que esse mal continue na nossa vida. E vamos percebendo que o mal que nós fazemos muitas vezes é o pecado que nós cometemos. Na vida dos santos, nós vemos muito sofrimento na vida dos santos também. E muito do sofrimento que nós vemos na vida dos santos foi um sofrimento vivido com Jesus unidos, imitando a Jesus. Não tinham motivos para sofrer a nível pessoal, não tinham necessariamente cometido algum pecado, mas abraçavam aquele sofrimento primeiro por uma purificação do coração, porque existe esse sentido muito importante do sofrimento, como uma forma de purificar o nosso coração daquela doença que distorceu a nossa vontade, que distorceu a nossa inteligência. E Jesus nos indicou pelo sofrimento o tratamento. Então, muitas vezes, quando nós sofremos, é para que a gente entre nos eixos, para que a gente coloque a vida em ordem. Mas depois também como o sofrimento de Jesus, como uma oferta pela bênção, pela cura, pela salvação de outras pessoas. Então, os santos, muitas vezes, enfrentaram o sofrimento dessa forma. Por isso que chega a ser uma blasfêmia quando nós dizemos que mal eu fiz para que Deus me castigue. Nunca esqueça o pecado. E para que eu e você tenhamos uma ideia, o Monsenhor Ascânio está dizendo: um só pecado grave nos faz merecer, não só sofrer, nos faz merecer o inferno. Entendeu, Cecília? Quem aqui, não cometeu pelo menos um pecado grave na vida? Ninguém.
Todo mundo aqui, eu tenho certeza, né? Pelo menos um pecado grave cometeu. Olha lá se não tiver cometido vários. Olha lá se não estiver cometendo agora. Pois presta atenção, um pecado grave já nos faz merecedores do inferno. Não é merecedor simplesmente de um problema financeiro, de uma doença, de uma dificuldade, mas merecedores do inferno. Então nós já temos que dar graças a Deus pela sua misericórdia, que através da confissão nos libera dessa pena. Nos libera desse sofrimento eterno. Eu e você, meu irmão, minha irmã, Cristina, preste atenção, temos que entender essa realidade. Desde que o primeiro pecado aconteceu, o sofrimento passou a ser como um sol, nasce para todos. Ninguém nesta vida, não era para ser assim. Deus não queria que tivesse sido assim, mas pelo pecado original, o sofrimento se tornou como um sol, nasce para todos. Qual deve ser nossa atitude? Aceitar com resignação e até oferecer, como Jesus nos ensina. Então, quando eu e você estivermos passando por algum sofrimento, a nossa atitude deve ser acolher, não se revoltar, entender de onde ele vem, lá da origem, ver se eu e você não estamos colaborando para aumentar esse sofrimento com os nossos pecados de hoje. Aí se você olha realmente, e que bom se isso acontecer, se você olha para a sua vida e vê que não, no momento você não fez nada para que estivesse passando por aquele sofrimento. Você entende que ele veio lá da origem, não foi Deus que quis assim, mas ele veio lá da origem pelo pecado de Adão e Eva. Mas que realmente na sua vida atual você não está fazendo nada para que aquele sofrimento chegue à sua vida. Aí você lembra de Jesus, aí você lembra de Nossa Senhora. Eu e você lembramos de Jesus, lembramos de Nossa Senhora, lembramos dos santos, acolhemos aquele sofrimento, acolhemos e oferecemos, como Jesus nos ensinou, como discípulos de um Deus crucificado. Então, não devemos nos queixar dos nossos sofrimentos. Seria uma injustiça, seria uma blasfêmia. Por isso que encerra a página de hoje, naquela cena em que um santo se queixa de Nosso Senhor, porque os santos vão compreendendo aos poucos isso, né? Na hora do sofrimento, o santo diz: que crime fiz eu, Senhor, para ser assim castigado? Jesus responde: e eu? Por que crime fui pregado na cruz? Vamos deixar então que essa palavra de hoje encha a nossa vida, encha os nossos sofrimentos da divina luz. Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, por esta página de hoje do Breviário da Confiança, que nos dá uma compreensão para cada momento de aflição. Senhor, dá-nos esta clareza sobre a origem do mal, a origem do sofrimento no mundo, e com isso ajuda-nos a não aumentarmos este sofrimento com os pecados do atual momento. Sim, Senhor, dá-nos esta clareza de que o pecado nos leva a sermos desgraçados, afligidos, maltratados. Atrai o nosso coração a Ti, Senhor, para que o Senhor possa restaurar o paraíso na nossa vida, possa nos levar ao paraíso do céu. E quando, Senhor, pela Tua graça, estivermos longe do pecado e mesmo assim o sofrimento venha à nossa vida, como fruto daquele pecado original, ajuda-nos a entender o sofrimento como um tratamento, como uma purificação do nosso coração e como uma maneira também de, imitando a Ti, oferecendo ao Pai esses sofrimentos, colaborarmos com muitos para a sua salvação. Sagrado coração de Jesus,
nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Se esta página de hoje do Breviário fez bem à sua vida, compartilhe com outras pessoas. Se alguma pessoa está sem entender o mal que está sofrendo, você agora está compreendendo. Leve até ela também esta compreensão. Isto é evangelização. E eu quero fazer um convite para você, para o Breviário da Confiança especial de amanhã, que se Deus quiser será maravilhoso. Amanhã nós vamos ter uma presença feminina. Olha, sabe, as mulheres são muito abençoadas, muito amadas por Deus, muito inspiradas. Amanhã nós teremos a nossa querida Lucimar Maziero. Preste atenção, se você não a conhece, se Deus quiser amanhã vai conhecer e por ela vai se deixar favorecer. É uma bênção. A Lucimar, ela é fundadora de uma comunidade chamada Presença, uma comunidade nascida lá no estado de São Paulo. É uma mulher de Deus que já recebeu grandes missões, mulher muito inspirada pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que será canal de Deus para falar muito para a minha vida e para a sua, tá bom? Então, se programe, convide outras pessoas, né? Esteja pronta para acompanhar, de preferência ao vivo. Se não, se você costuma ver sempre a gravação, para acompanhar a gravação do Breviário da Confiança de amanhã com a Lucimar Maziero, lá de São Paulo, do estado de São Paulo, fundadora da comunidade Presença. Você vai me confirmar amanhã se será ou não uma bênção. Você vai ver. Ela é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, realmente uma grande bênção. Então, não perca. Amanhã, Lucimar Maziero, fundadora da comunidade Presença, direto de São Paulo, se Deus quiser, participando conosco aqui no Breviário da Confiança. Um abraço grande para você, que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau!